Como é que se dá, segundo Benjamin, o retorno do flaner? Como é que o flaner retorna? Ou ainda como a flânerie seria ainda possível? Certamente, quando Benjamin fala do retorno, ele não fala na possibilidade de uma reconstituição tal e qual, né? Seja na Berlim da época guilhermina, da época do Império de Guilherme, seja em Belém de hoje. Como é que retorna essa figura? Não é o flaner tal qual ele era antes. Não se trata, poderíamos dizer, de um retorno do mesmo. O que Benjamin caracteriza como o possível retorno do flaner? Nesta resenha do livro de Hessel, Benjamin inicia com uma distinção importante aos seus olhos. Em primeiro lugar, fica então claro que o flaner não retorna como uma figura, como um tipo. O flaner retorna por meio de um determinado gênero, né, de escrita. Ele volta por meio de uma determinada narrativa literária, a narrativa de alguém que lembra da sua cidade, né? Em especial da cidade onde ele nasceu ou da cidade onde ele viveu a sua infância, né? Então, o retorno do flaner se daria para Benjamin por meio de uma expressão artística. No caso aqui, por meio da literatura. Por que isso? Porque Benjamin vai distinguir na resenha do livro de Hessel dois tipos de descrição de cidades. Uma do visitante, do estranho, e outra daqueles que nasceram na cidade. Para o visitante, para o estranho, diz Benjamin, o que vale é o motivo superficial, o exótico, o pitoresco, né? Nós temos toda essa experiência quando nós tratamos de turistas, com turistas, ou quando nós encontramos a pessoa que vem do lado de você no avião para Belém, está vindo pela primeira vez, né? As perguntas que são feitas, as indagações que são feitas, né? Então, o estranho, né, o visitante, ele tem sempre um motivo que Benjamin chama de superficial, de exótico, de pitoresco. Enquanto que aquele que nasceu e cresceu na cidade está implicado com outros motivos, diz Benjamin, mais profundos, porque remetem às suas próprias memórias, uma vez que, em geral, viveram sua infância no lugar que agora contam, que narram. Benjamin atribui a Hessel essa qualidade, a qualidade do narrador, e não a qualidade daquele que descreve. Existe para Benjamin uma diferença entre descrição e narração, que não é bem como se explicava antigamente nas aulas do vestibular, né? Para a famosa prova de redação. Essa diferença entre narrar e descrever, ela não é uma diferença simples, e ela é uma diferença que, na época de Benjamin, ela implica não apenas num significado teórico, mas também num significado político. Se trata de avaliar qual é o potencial político revolucionário das vanguardas estéticas do começo do século XX. Surrealismo, cubismo, expressionismo.
Vocês que são da literatura, suponho que tenha alguém aqui da literatura, quando estudam as vanguardas estéticas do começo do século XX, percebem rapidamente que todos esses movimentos de vanguarda escreveram muitos manifestos, como, por exemplo, no movimento modernista brasileiro. E esses manifestos, eles tinham sempre um teor político muito grande, em especial os manifestos do surrealismo. A posição dos surrealistas em favor, por exemplo, do socialismo e da revolução. Ora, essa relação entre vanguardas estéticas e posições políticas provoca um grande debate. E aquele que muito em breve vai ser o grande crítico de literatura marxista da época, chamado George Lukács, vai se posicionar criticamente em relação às vanguardas. Ele vai tomar para si a defesa do grande romance realista do século XIX. Se nós quisermos encontrar, do ponto de vista de Lukács, uma referência na literatura, que seja uma referência para ele política importante e interessante, ela já estava dada no século XIX, nos grandes romances da literatura realista. Será em Flaubert, será em Balzac, principalmente na literatura francesa, que nós vamos encontrar esses elementos. Benjamin, sem desconhecer o valor da literatura realista, não vai tomar a mesma posição de Lukács. Pelo contrário, ele vai tomar claramente a posição das vanguardas estéticas. E assim, em vez de valorizar a descrição realista, ele vai valorizar a narração. Isso é muito importante. Essa diferença entre narrar e descrever é fundamental neste contexto. Uma diferença que significa, por um lado, a existência de um nexo entre narração e memória, e, por outro lado, a atenção aos detalhes, ao que passa despercebido ao olhar cotidiano e rotineiro. Benjamin faz uma crítica do chamado caráter épico do romance realista do século XIX. É neste sentido que a atividade de narrar está no mesmo compasso, ou melhor, no mesmo descompasso do andar do flaner. O livro de Hessel aparece assim como um modelo para essa atividade, uma imagem desse descompasso, na medida em que ele não nos devolve nem a Berlim do cartão postal, nem a Berlim dos relatórios oficiais, mas uma cidade construída por um outro olhar, o olhar de um aprendiz. No primeiro texto que eu escrevi sobre a cidade e sobre Belém, juntamente com a minha colega e amiga, a professora Rosa Acevedo Marim, lá do NAIA, em 1994, nós mostrávamos a diferença que há entre o livro de Hessel e a posição de Benjamin e essa forma de memorialística que existia em Belém daquela época, por exemplo, através do álbum Belém da Saudade, que é o que há de mais anti-benjaminiano possível, Quer dizer, em oposição a esse tipo de memorialística, Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir, por exemplo. Quer dizer, são dois modos de pensar a forma da memória. Então, não é nem a Berlim do cartão postal, nem a Berlim dos relatórios oficiais, mas uma cidade construída por um outro olhar, o olhar de um aprendiz, diz Benjamin. Nesta perspectiva, é importante citar as primeiras linhas do segundo tableau do livro de Hessel, do segundo quadro do livro de Hessel, que se chama exatamente Aprendo.
E nesse livro, o Hessel é como se ele estivesse dando a resposta ao interlocutor imaginário, né? É como se vocês perguntassem para mim, bom, mas o que é que significa o seu projeto? De que lado o seu projeto pensa a questão da memória, não é? Então, eu responderia exatamente citando essa passagem do livro de Hessel, que tem o título de Aprendo. Ele escreve, né? Ele está respondendo a essa pergunta. Na verdade, o interlocutor imaginário que o Hessel imagina diz assim, mas o que é que a gente aprende com isso? Né? Isso é muito interessante. Quer dizer, vocês olham a exposição lá e vocês podem perguntar assim, mas o que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente aprende da cidade com isso? Né? É um pouco essa resposta que o Hessel vai dar. Né? Ele diz, sim, ele, o interlocutor, tem razão. Devo fazer alguma coisa por minha educação. Ou devo fazer alguma coisa por minha formação. A palavra Bildung é sempre ambígua. Isso não se faz apenas dando voltas por aí. Devo ocupar-me com uma espécie de geografia local, interessar-me pelo passado e pelo futuro desta cidade. Cidade que está sempre a caminho, sempre a ponto de se tornar outra coisa. Por isso, é tão difícil descobri-la, especialmente para aquele que nela está em casa. Assim, o passeante ocioso, desocupado, distraído, é também e principalmente um eterno aprendiz. Uma observação importante, evidentemente que nós podemos fazer coisas muito interessantes com os cartões postais de Belém, né? Muitas coisas interessantes. Do meu ponto de vista, o menos interessante é o álbum Belém da Saudade. É o menos interessante de todos, se a gente for tomar como referência a posição de Benjamin. Então, assim, o passeante ocioso, desocupado, distraído, é também e principalmente um eterno aprendiz. A cidade comporta sempre para ele algo de misterioso, de inacessível, algo que impõe sempre um exercício, que visa a uma descoberta. No mesmo ano da resenha do livro de Hessel, Benjamin escreveu o artigo denominado O Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Neste artigo, ele escreve que no centro do mundo das coisas próprias ao surrealismo, eu cito Benjamin agora, está o mais onírico dos seus objetos, a própria cidade de Paris. Para acrescentar, eu cito novamente, que nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro de uma cidade. Ora, a gente pode perguntar, o que é o rosto verdadeiro de uma cidade? Porque o rosto verdadeiro de uma cidade é o mais surrealista de todos os rostos. Porque a verdadeira cidade não é a cidade limpa, urbanizada, a que agrada esteticamente, a que mobiliza e interessa ao turismo. A verdadeira cidade, ela tem a aparência da superposição das colagens surrealistas. A verdadeira cidade é a composição de diversos rostos. Ao contrário dos aglomerados urbanos que a antecederam, a cidade moderna é sempre a mistura das grandes avenidas com as encruzilhadas e os labirintos.
herdados, por exemplo, do período medieval na Europa ou do período colonial no Brasil. Os surrealistas teriam compreendido, mais do que qualquer outro, esta perspectiva, a partir da qual ruas, portas, praças de uma cidade se transformam em ilustrações de um romance popular. A cidade, no caso Paris, se transforma, pelo olhar dos surrealistas, eu cito, num pequeno mundo, que assim como o grande mundo, isto é, o cosmo, é constituído por encruzilhadas, analogias e acontecimentos entrecruzados. Este texto sobre o surrealismo pertence ao conjunto de textos que se situam nos primórdios do projeto do livro sobre as passagens, anunciando, no final da década de 20, uma das temáticas centrais desse projeto ambicioso de Benjamin, qual seja a de tomar a cidade como um pequeno mundo, a partir do qual a pré-história da nossa modernidade poderia ser narrada. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.